Eu me lembro que quando eu me converti, eu acredito que foi com você também, houve uma certa perseguição, um aparente prejuízo. Amém? Os meus irmãos zombavam de mim. Dizia que eu estava doido, que foi feita uma lavagem cerebral. Eu fui excluído da família. Até hoje eu percebo que eles me excluem, porque eu sou pastor, porque eu sou cristão. Então Jesus ele veio indiretamente para dividir. Amém? Quando ele fala, eu vim para trazer espada, eu vim para dividir. E de fato houve uma divisão na nossa casa, porque você agora virou luz, e a luz prevalece nas trevas. Então eles se afastam, porque as suas obras são más, para que as obras deles não sejam reveladas pela luz. Então eles não gostam de confronto. Então você fica um pouco excluído, porque você é cristão, você se tornou um discípulo. É sobre esse tipo de coisa que Jesus está falando aqui no versículo 26. Amém? E o fato de você querer agradar a Jesus Cristo, querer servir a Jesus Cristo fielmente, vai haver resistência do seu papai, vai haver resistência da sua mamãe, do seu filho, do seu irmão, do seu amigo de faculdade. Só o fato de você ser um cristão, você é uma ameaça, porque eles fazem coisas erradas e você sabe que eles estão fazendo coisas erradas e você conhece a palavra e vai dizer: isso é errado. Então eles não querem estar com você. É um dos motivos, ok? E aqui no 27 diz: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser meu discípulo. Carregar a sua cruz. Qual foi a cruz de Jesus? A cruz de Jesus foram os nossos pecados. Não é para carregar mais a cruz de Jesus. A cruz de Jesus foram os nossos pecados. Ele que tinha que carregar. Só ele podia carregar a cruz. Amém? Mas a Bíblia fala sobre carregar a nossa própria cruz. Cada um tem uma cruz. Amém? E eu posso lhe garantir que tudo aquilo que você precisa renunciar é a sua cruz. Tudo aquilo que você precisa renunciar para fazer a vontade de Deus é a sua cruz. Pode ser um jogo de futebol. Amém? Pode ser um descanso em família. Pode ser um passeio. Amém? Pode ser um jantar. Tudo aquilo que você precisa renunciar. Então, cruz para nós, para Jesus, foi símbolo de obediência, de fidelidade a Deus, carregou os nossos pecados. Mas cruz para nós é um instrumento de honrar a Deus, de fidelidade para Deus. Amém? E se não houver renúncia, você não vai crescer. Se você quiser servir a Deus visando o seu comodismo, você não vai crescer. Vocês estão comigo? Aí diz aqui o 28. O 28, Jesus continua no mesmo assunto. Ele só dá dois exemplos no versículo 28 e 29, para que você entenda a importância de renunciar e servir a Deus. E você entenda que não é prejuízo renunciar nem servir a Deus, embora pareça que aquele jantar foi importante, ou que aquele jogo de futebol foi importante e você perdeu, ou aquele curso, ou aquela outra coisa. Vocês estão comigo? Olha o que diz 28. É continuidade do mesmo assunto. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados pode vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer de que quem não negar a si mesmo, quem não renunciar ao servi-lo, pensando que deve, escuta isso, pensando que deve ajustar a agenda de Deus à sua, e não a sua a agenda de Deus, servindo com comodismo,
está calculando errado. O que é que o diabo diz? Olha, você está perdendo o seu tempo, você indo para a igreja. Você é tão novo, você é tão nova. Você devia ter feito aquele curso, você decidiu servir a Deus, você decidiu deixar a sua faculdade, você decidiu deixar aquilo para servir a Deus. É prejuízo. Jesus está dizendo que nunca vai ser prejuízo. Assim como aquele homem que calcula se vai conseguir concluir um empreendimento. Assim como um rei que vê se com 10 mil pode vencer 20 mil para não ficar envergonhado, da mesma forma é prudente renunciar e servir a Deus. Você vai vencer e nunca vai ficar no prejuízo. Vai ser lucro renunciar, vai ser lucro servir a Deus. Amém? Nunca. Diga para o seu vizinho, você nunca será envergonhado. Então servir a Deus é como alguém que constrói um empreendimento e vai dar certo. É construir coisas com Deus. Diga para o seu vizinho, servir a Deus é construir coisas com Deus. Amém? Então, servir a Deus fielmente é uma consequência de quem renuncia. Amém? Ou seja, eu não posso ser considerado fiel se eu não renuncio. Meu tempo, eu faço só quando eu tenho tempo. Eu me lembro muito de Cássia, eu estava contando de Cássia e do irmão Valdo, ministro Valdo. Eu me lembro quando Cássia diz, estava fazendo na Universidade Federal, aqui de Sergipe, fazendo um curso, e tinha um dos professores, João Costa, não sei se ele ainda está lá, já estava bem velho, ele já estava aposentado, só vinha ensinar na UFES, convidado, professor convidado, porque ele já se aposentou. E ele só entrava com giz na sala. O cara era o crânio. E quando o Cássio entrou, vocês sabem o que é? O cara era o crânio, né? Inteligente. Quando o Cássio entrou, porque quando era garoto falava assim, o crânio. Hoje eu não vejo ninguém mais falar nessa juventude hoje. Mas tem muito coroa aqui da minha idade, então dá para levar. Então quando Cássia entrou na faculdade, disseram, olha, ninguém nunca tirou 10 em João Costa. O velho é o Satanás. Aí o que aconteceu com Cássia? Tinha culto na igreja, mas ela tinha trabalho para entregar no outro dia que valia 10. O que ela decidiu? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. No outro dia, 7 da manhã, tinha que estar na universidade. Ela vinha para a igreja, buscava a Deus, congregava, ficava até 2 da manhã, quando chegava 10, 10 e meia em casa, 2, 3 da manhã, fazendo o trabalho dela. Ela tirou 3,10 em João Costa. Fora nos outros professores. A média geral dela de aprovação foi altíssima. Para uma dona de casa, para uma mulher dos afazeres de Cássia, maior do que a grande maioria. Posso chutar, mais do que 90% das colegas dela. Não é? E ainda trabalhava no Rema como vice-diretora, professora, pastora na igreja. Valdo, quem não veio de manhã, pega no YouTube. Ele contou uma parte pequena do testemunho dele. Valdo, ele trabalhou representante de algumas empresas, dentre elas a Politriz. Vende vários produtos para carro, produtos para limpeza de piso. Valdo, e ele estava numa área muito grande, alguns centros grandes para venda, representação. E ele, para fazer o Rema, ele teve que escolher renunciar. Então o que Valdo fez? Ele teve que diminuir a área de atuação dele. Ele só ficou em algumas cidades de Sergipe, pouquíssimas, 1 ou 2 da Bahia, ali, Paulo Afonso, bem pouquinho ali, mas Sergipe mesmo, praticamente, 90%, 95% dos clientes dele, Sergipe. Então deixou Recife, deixou proposta de Salvador e deixou tudo isso. Nos 2 anos que ele fez o Rema, ele foi o melhor em venda no Brasil. Concorrendo contra vendedores da Bahia, Recife, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Aí ele foi chamado para dar palestra umas 2, 3 vezes
na convenção lá em São Paulo, nacional da empresa, para dizer qual é o segredo. A palestra dele durou uns 4, 5 segundos. Eu não sei, foi Deus. Ok, foi Deus. Não foi? Amém. Eu quero dizer para você que não é prejuízo servir ao Senhor. Não é prejuízo. Eu cresci na minha fé, aprendendo que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas são acrescentadas. Eu estava conversando com o Samuel, ele não está aqui agora, ele está lá atrás. Samuel Araújo. Ele estava falando para mim algo bom. Ele disse: pastor, tem muita gente que não entra no chamado porque não é fiel na igreja local. É verdade. Jesus disse: seja fiel num pouco, sobre muito o Senhor coloca. Ele nos chamou para dar fruto, e que o nosso fruto permanecesse. Se eu não criar raízes, a planta se alimenta pelo solo. Eu me lembro dessa aula. Amém. Raiz, caule, folha, flor e fruto. Amém. Se você não criar raízes na igreja local, eu me lembro, eu estava na 3ª série, eu aprendi isso. Se você não criar raízes na igreja local, você não vai se alimentar, você vai ficar fraco, você não vai dar fruto, você não vai crescer. Eu quero dizer para você que está no YouTube, que fidelidade ainda funciona. Que Deus é o mesmo, tanto na velha aliança como na nova. Só que nós não sabíamos quem Deus era. E na velha aliança diz que Deus busca, passeia por toda a terra os olhos do Senhor, procurando os fiéis. Vocês estão comigo? Aleluia. Esses dias foi um dia para eu ver na prática o que é fidelidade. Fizemos uma convocação geral. Poucos apareceram. E eu vou dizer para você, Deus só chama trabalhadores. Quando Ele chamou os discípulos, todos os 12 estavam fazendo algo. Um estava pescando com o irmão, outro com o irmão e o primo, outro estava na coleteria, cobrando impostos. Todos estavam trabalhando, porque Deus não chama ocioso. Deus não chama pessoas cômodas, pessoas que dizem: não, isso aqui eu não vou, isso aqui, onde coloca Deus em segundo plano. Quer ajustar a agenda de Deus à sua, e não a sua à de Deus. Onde Deus não é prioridade, irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Deus tem desejado colocar você, promover você, mas um critério de fidelidade tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. E eu me lembro que eu estava aqui carregando as coisas, eu nem andei, nem fiz academia essa semana. Aí eu vim para cá de manhã, chorava, vendo o negócio lá caindo, chorava e tudo. Aí quando eu subindo com as coisas para lá e para cá, isso umas 8 horas da manhã, 9, 10, 11, quando deu mais ou menos meu dia, vamos almoçar aí, Crisinha, Alisson, vovô, disseram: não, nós não vamos almoçar porque vamos trabalhar agora. Ficaram a manhã toda, Cássio achou que eles estavam de folga, a manhã toda, mas eles entravam 1h da tarde. Eles podiam ter ficado em casa dizendo: não, eu trabalho. Que é isso, irmãos? Fidelidade. Renunciar um descanso de toda manhã. Se não houver renúncia, quem vai ser promovido? Na mente de Deus. Deus é justo, Deus vai olhar para essas pessoas. Santana tem a empresa dele. Ele podia dizer: pastor, não vou nem aparecer semana, tem a minha empresa. O gado só cresce com os olhos do dono. Mas ele sempre estava aqui todo dia, vendo uma coisa, vendo outra. Mandou um áudio, eu fiquei maravilhado. Graças a Deus eu não estou só. Porque às vezes as pessoas pensam que é o pastor que tem que fazer o áudio, é o pastor que tem que fazer tudo. Santana disse: vamos, pessoal, ajudar na obra sábado, vamos. Eu não pude vir ontem ajudar, porque teve a ministração de Cássia na parte da tarde, da noite quase, mais ou menos. Começava às 4 horas, tem que chegar bem antes. E o negócio era 1 hora para descarregar, pelo que me passaram. O caminhão, senão estaria lá descarregando, mas só vi as fotos chegando e eu me orgulhando da turma que estava aqui descarregando. Foram 3 caminhões com telha, com madeira, com resto, coisa de forro. Mas Fábio Barbosa, o Fábio de Tato, que nós conhecemos como Fábio de Tato, ele estava aqui, irmãos, ele tem um trabalho, ele poderia dizer: olha, tenho meus clientes, eu tenho que ir, eu não vou. Mas como o horário dele é flexível, ele deu prioridade à obra de Deus.
E eu digo, irmãos, esses irmãos não vão sofrer prejuízo. Sábado o Júnior Rodrigues trabalha no Atacadão. Ele estava aqui sábado. Muitos e muitos outros irmãos, eu poderia citar todos, às vezes a gente fica como injusto. Evânio dirigiu horas no sábado. Chegou de viagem no sábado, ele trabalha viajando praticamente o Brasil todo, caminhoneiro, entregando móveis, entregando mercadoria. Quando chegou no sábado, correu para a igreja para ajudar os irmãos a carregar telha para o caminhão. Amém. Isso é louvável, isso é honrar o Senhor, isso é gratidão, irmãos. Deus, eu vou dizer, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus é o dono, Deus é o Senhor da igreja. Nós não somos os senhores da igreja, nós não somos os donos. Então as pessoas estão servindo a Deus de qualquer jeito. Não, eu vou acessar, não, aqui não, eu não vou não posso não, por causa do estudo, não posso não por causa daquilo. Você não pode fazer isso depois? Claro que pode. Muitas das coisas que podiam ser feitas depois, colocam naqueles horários. Obrigado pelos amém. Olha o que diz Marcos 10, 28. Isso aqui é só uma base. Eu ainda não comecei a ministrar não. Vou começar ainda a ministrar o que eu quero. Olha Marcos 10, 28. Olha o que diz. Marcos 10, 28 ao 30. Se abriu? Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente. Olha, não é prejuízo não, calcule certo, o diabo é mentiroso. Ele está dizendo que é prejuízo, que você está perdendo tempo, vir à igreja, ser fiel, ter um trabalho, renunciar a algumas coisas. Não é prejuízo, olha o que ele diz: 100 vezes mais no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades, e com eles perseguição, na que eu falei, naquele primeiro versículo, no começo da mensagem, e no futuro, a vida eterna. Amém? Às vezes nós deixamos momentos em família, e eu me lembrei muito bem de 1 Coríntios 6,12, quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É renunciar coisas. A sua cruz pode ser renunciar coisas lícitas. É você organizar a sua agenda e dizer: Deus, o serviço na obra é prioridade. Amém. Eu me lembro, essa semana, Cássia foi recentemente ministrar lá em Bahia, como é o nome? Paulo Afonso, no Verbo da Vida de Paulo Afonso. Ela foi ministrar lá, eu me lembro claramente. E nós deixamos nossos filhos, eu fui para um lugar, ela para outro. Mas quanto sabe que há recompensa nisso? Amém? Há recompensa nisso. Deixamos filhos espirituais, deixamos filhos naturais, Aleph e João Pedro. A gente vai fazer a obra, coloca na mão do Senhor e viaja para fazer a obra. Às vezes ficamos em risco em estrada, de acidente. Passamos literalmente em risco para ir para Pernambuco. Como é o nome daquela cidade de Pernambuco que nós fomos, eu e você? Petrolândia. Fomos pelo lugar errado, cheio de buraco, um lugar onde tem muito assalto e nós não sabíamos, né? E passa até risco, mas Deus recompensa, irmãos. Aí chega lá, conhecemos outra família Verbo da Vida, pessoas se apegam conosco, aí acaba pessoas querendo que sejamos pais deles também. Essa semana a Cássia recebeu, tem 2 dias atrás, acho que foi sexta, ou foi ontem? Sexta, não foi? Sexta-feira, a menina mandou mensagem: já recebeu? Ela, o quê? Uma mercadoria que eu mandei para a senhora, uma pessoa de Paulo Afonso, onde ela ministrou, uma menina. Ela ganhou 2 blusas, ela desceu, foi lá na portaria, pegou 2 blusas, enviada pelo Correios, que ela ganhou. Isso é a honra de Deus. Honra de Deus. Nós fomos para Salvador, Cássia foi, fomos para Conquista na Bahia. Quando a gente chega lá, ministra, até hoje pessoas mandam mensagens. A gente deixa pai, mãe, deixa tudo, mas chega lá, várias mamães para cuidar de Cássia, vários papais para cuidar de Cássia, vários filhos vêm, e pessoas a gente passa, ficam orando para a gente pastorear lá. Estou orando para vocês saírem de Aracaju
e irem para lá pastorear. Aí essa oração Deus não vai ouvir. Amém. Deus não vai ouvir essa oração. Mas onde eu quero chegar? Só há lucro, não há prejuízo. Olha o que é que diz 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão, improdutivo, vai ter fruto. Todo o seu trabalho vai ter recompensa. Amém? Dentro desse contexto, eu quero ensinar a você a importância de congregar, a importância de renunciar ao seu tempo, porque você está aqui. Amém? Olha o que diz aqui em Hebreus 10, 24. Sabe, eu acredito, na minha visão, como filho de Deus, como crente, que assistir o culto no YouTube é uma bênção. Porque no YouTube você pode... São para aqueles que não puderam realmente vir à igreja e vai ter uma noção da palavra que foi ministrada. Ou aqueles que nunca vieram à igreja nenhuma e vê lá e quer conhecer a igreja, vê como é e vem conhecer, mas antes viu no YouTube. Ou aquele que veio e quer ouvir de novo a palavra. Ontem foi uma palavra tão boa de Tiago Freitas no evento. Um nível altíssimo de ministração da palavra. Os caras ministram demais. E eu vi a mensagem de Tiago Freitas, eu disse, eu vou ouvir de novo no YouTube. Então o YouTube serve para isso. Amém? Mas existem coisas que só na igreja local. Olha aqui Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros. O que é isso? Isso é relacionamento. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Então, como eu posso amar meu irmão, estimular ele a praticar boas obras ou praticar boas obras com ele, se eu não congrego? Amém? A Bíblia manda congregar. Aí o 25 diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então congregar é uma forma, diga para o seu vizinho, congregar é uma forma de crescer. Amém? Uma forma de crescer em Cristo. Olha o que diz aqui Efésios 3, 17. Vamos passear em alguns versículos. Alguns são mais profundos do que o outro em relação ao que eu estou ensinando. Mas Efésios 3, 17 e 18, olha o que diz. Vai dizer justamente isso. O crescimento vem quando estamos em unidade, em comunhão na igreja local. E isso não está no YouTube. Amém? Nem no Facebook, nem no Instagram. Não está na mídia social. Olha o que diz, Efésios 3, 17 e 18. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, amém? Arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível em união com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Eu gosto desse final, porque fraternidade refere-se ao amor entre irmãos. É um amor fraterno. Amém? Então como é que eu posso crescer em unidade, crescer em amor, conhecer as dimensões de Deus, se eu não me relaciono com os meus irmãos? A forma de você conhecer a Deus é se relacionando com o seu irmão em Cristo. É uma palavra que você dá no culto, é uma palavra que você recebe através do pastor, mas é uma palavra que é ministrada quando você, antes de sentar, dá uma palavra, dá um abraço. Quando eu provoco isso, praticamente todos os cultos, antes de sentar, dá uma palavra com o seu irmão. Ali é onde Deus pode ministrar para você. Antes do culto, no final do culto, na lanchonete, você vai e conversa com o irmão, fala uma coisa, desabafa, recebe algo. Irmãos, isso não tem no YouTube. Não tem no YouTube. A Bíblia diz, por exemplo, não precisa abrir, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, todos os dias. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade das pessoas que iam sendo salvas.
Amém? Eles tinham cultos diários. Além de ter cultos diários, eles tinham comunhão diária em casas, comendo junto, tendo uma refeição junto. E justamente por isso que eles cresciam. Cultos todos os dias. Nós temos terça, quinta, domingo. 1h30 na terça, 1h30 na quinta, 1h30 domingo de manhã, 4h30. E 1h30 em um dos cultos que você escolhe, 5h30. Bota aí 6 horas. O Senhor está pedindo 6 horas semanais. Quantas horas a semana tem? Você multiplica 24 vezes 7. Vai ter 7 vezes 4, 28, 168 horas semanais. Deus está pedindo 6. Amém. Aleluia. Então, a cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por causa do compromisso, comprometimento. Amém. Eu quando ensino o livro de Atos, eu falo sobre isso. Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos com o poder. Ou sejais revestidos com o poder do alto. E eles, antes do derramamento do Espírito Santo, ficaram orando. Foram 10 dias de oração. Orando. Então, o maior mover da história humana não isentou o homem da sua fidelidade individual, da sua participação em conjunto, participação em família. Então Deus conta com você para que você avance, para que essa igreja local avance. Deus conta com a sua fidelidade. Eu quero dizer que Deus está procurando os fiéis da terra e Deus quer contemplar, está contemplando a sua fidelidade. E Deus vai promover você. E você vai entrar naquilo que Deus tem na sua vida. Deus só chama quem está ocupado, quem tem compromisso, irmãos. Olha o que diz Tiago 5,14. Tiago capítulo 5, versículo 14. Tiago 5, 14 e 15. Todos abriram. Estão recebendo de Deus. Está quente aí. Está o quê? Estou sentindo o calor de torar aqui. Não é possível. Então não vou botar ar-condicionado não na igreja nova. Para economizar energia. Está um calor de torar. Olha Tiago 5,14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja. O que são os presbíteros? São os líderes da igreja. Na época não tinha pastores para pastorear. Então Deus teve a estratégia até que se levantassem pastores, aqueles mais velhos, para cuidarem do rebanho. Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados será perdoado. Então essa passagem está falando de um doente que não pode congregar. Aí o Senhor disse: chame a liderança da igreja para ir até ele. Logicamente, graças a Deus, é uma boa ovelha, porque deixou de congregar, ele avisou. Não ficou reclamando em casa que ninguém visita. Ele foi lá e avisou. E diga ao pastor que eu não estou podendo ir. Amém? Glória a Deus. Mas foi o que Jesus disse: em meu nome imporão a mão dos enfermos e eles serão curados. E eu vou dizer isso pela internet, não pode ser feito. O que Deus está dizendo? Precisamos do toque de pessoas para sentir o toque de Deus. Igreja local, irmãos, é lugar de cura. Eu tenho visto pessoas com mimimi. Eu já vi minha esposa, eu vou dizer, mulher. Você imagine, mulher com TPM, cólica, dor de cabeça, dormindo com um saco de gelo, um saco de Barbosa com gelo, de dor, Cássia. Olha o temperamento dela. Mulher, é uma líder nato. Já vi essa mulher toda esbagaçada, vindo adorar na igreja. Como tanto eu já vi pessoas com uma simples dor de cabeça. Eu não vejo porque uma dor de cabeça, indisposição, fiquei em casa. Aí Deus usa o critério do Gideão. Quem ficar com preguiça para beber água, ficar aqui, separe, cai fora. Aí depois fica dizendo: pastor não me vê. Vê.
mas fica com mimimi. Nádia, por exemplo, está aqui, uma dor que eu creio que ela vai ficar curada, uma dor nas costas. Já marcou até um abdômen total aqui do lado, para fazer. Mas onde ela está agora? Na igreja, falando, eu vim para receber cura. Vocês estão comigo? Eu vi pessoas já com dor de cabeça várias vezes. Eu não vim não, porque uma dor de cabeça, pastor. E por que não veio para receber cura? Jesus disse para os enfermos serão curados. Vocês estão comigo? Fidelidade, irmão, renunciar a si mesmo. Negar a si mesmo é uma regra básica para você crescer em Deus. Amém? Então, igreja é lugar de comunhão, unidade, crescimento e cura. Olha o que diz. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 18. Vou passar só uns 5, 10 minutos, tá? Do horário. São 8h55 no meu relógio aqui. 1 Coríntios 12, 18 ao 21. 1 Coríntios 12, 18 ao 21. Você está recebendo de Deus? Cutuca o seu irmão, diga para ele, não tenha sonho de revelação. Amém, vamos lá. 1 Coríntios 12, 18. Posso ler? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo? Uma metáfora. Uma metáfora em que sentido? Uma figura de linguagem, amém? Comparando os irmãos em Cristo com os membros do corpo. E no versículo 21 ele mostra que o olho precisa da mão e que a cabeça precisa dos pés. Ou seja, precisamos estar na igreja local porque precisamos uns dos outros. Amém? Precisamos uns dos outros. Agora, irmãos, Hebreus 3 e 12, 13 é fantástico. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui. Vocês abriram? Vou esperar todo mundo abrir. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui, irmão. Isso aqui é poderoso, que o Espírito Santo me ensinou de tardezinha isso. Olha o que diz. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Diga comigo, perverso, incrédulo e se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias. Olha, contexto de igreja. Durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. O que é isso aqui? Uma vacina. Onde é essa vacina? Aqui. Através do ensino, através de uma palavra, através de um abraço, de um aperto de mão. Vocês estão comigo? Aqui é uma vacina. Exortar no grego significa, é a palavra paracaléu. Paracaléu é chamado para o lado, a fim de ser fortalecido. Então, congregar, diga comigo, congregar é uma vacina. Imunização, diga, contra o pecado, fraqueza, perversidade e incredulidade. Ou seja, quem não congrega está fraco, suscetível à fraqueza, ao pecado, à incredulidade, a se esfriar na fé. Amém? Como eu serei exortado, animado, se eu não tenho contato com os irmãos? Por isso que terça, na maioria das vezes, nas terças, nós pedimos para orar uns pelos outros. Todos os cultos, dá uma palavra para o seu irmão antes de sentar. Isso deve ser uma regra base para o nosso crescimento. Você não só cresce com ouvindo a palavra, você cresce praticando a palavra. E abraço, dá uma palavra, ser usado por Deus, é uma prática saudável do corpo de Cristo. Amém? Então, diga comigo, quanto mais perto eu fico do meu irmão, eu me aproximo do Deus. Quanto mais eu me afasto do meu irmão, eu me afasto do Deus vivo. É isso que Hebreus 3 está falando aqui. Agora, o Espírito Santo me ensinou. Por que o autor de Hebreus usa a expressão Deus vivo? Ele podia falar Deus. Por quê? Porque Deus vai se mover. Deus vai falar.
através do seu irmão que está do seu lado. Não só através do pastor, mas através do ministro, através do seu irmão, através do louvor. Ele vai usar música. Deus é vivo. Ele vai falar com você. Ele vai se manifestar na igreja local, irmão. Ele é o Deus vivo. Amém? A Bíblia diz, olha, não precisa abrir. Quero ser rápido e breve. Efésios 4:11. Assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem são esses outros? Digam, pessoas. Com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Deus colocou 5 pessoas ungidas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o crescimento da igreja. Eu preciso ter contato com essas pessoas para crescer. Amém? Então, você pode até receber de um mestre, através de um livro. Ok, mas na igreja local existe um pastor que é o cabeça da igreja. O apóstolo precisa de um pastor. Um profeta, um mestre precisa de um pastor. Um evangelista precisa de um pastor. A ovelha precisa de um pastor. Existe muito mais do que uma pregação ou um ensino no ministério pastoral. Existe um conselho, existe um abraço, existe um aperto de mão, existe um bate-papo na porta da igreja ou antes da igreja. Existe muito mais que na web não é bíblico. O pastor da web tem que ter contato com as suas ovelhas. Você está comigo? Olha o que diz aqui, e eu vou ler para você, para 1 Coríntios 12, versículo 1, para encerrar. Diga comigo, na igreja local, os dons se manifestam. Deus fala especificamente comigo. Existe uma palavra ministrada, mas existem coisas específicas para a sua vida pessoal, que na web não tem, é na igreja local. É isso que 1 Coríntios 12 está falando. Olha aqui, olha. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. O 3. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é otorgada a fé, a outra, pelo único Espírito, o dom de curar, a outra, o poder para operar milagres, a outra, profecia, a outra, discernimento de Espírito. Isso não tem na web, irmão, na igreja local. Há outras variedades de línguas. Há outra interpretação de línguas. O 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a quem? A cada pessoa conforme deseja. Amém? Então precisamos ter contato com pessoas. Você precisa. Eu cresci ouvindo isso, eu era da Batista. Desemborca o vaso, irmão. Deixa Deus te usar. Olha para o seu vizinho e diga, deixa Deus te usar. Da mesma forma que na igreja local Deus se manifesta, mas Deus se manifesta através de pessoas. Você tem que deixar Deus lhe usar. Vocês estão comigo? Tem que deixar Deus se mover através de você. Tem algo de você. Você olha para alguém, tem uma palavra e você não entrega. Você precisa revelar para a pessoa aquilo que Deus está revelando para ela. Vai edificar aquela pessoa. Amém? Às vezes a pessoa vem para a igreja querendo uma palavra específica. E nem sempre Deus vai usar o pastor. Deus vai usar você. Para o irmão que está do seu lado. Talvez aquele diácono que passou, está trabalhando pela fé. E você passa por ele sempre dá uma palavra para ele. Amém? Eu lamento muito que eu vejo pessoas com chamada de Deus genuína, tem unção, mas não tem compromisso. Não cria raízes. Suas prioridades são outras.
Amém? Precisamos rever nossos conceitos e preconceitos do que é servir a Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, terminar essa mensagem como eu terminei no primeiro culto. Elias disse: Senhor, só sobrou eu. Deus disse: eu reservei mais de 7.000. Mais 7.000 que não se prostrou a Baal. E às vezes nós pensamos que nós somos os únicos ocupados. Pode olhar ao redor, todo mundo tem o que fazer. Principalmente se for dono de casa. Tem mais do que fazer do que quem está trabalhando de carteira assinada. Porque trabalho de casa é injusto. Você pelo menos está recebendo todo mês. E a dona de casa não recebe nada. Ainda recebe não. Está pronto não a comida. Cássia estava estudando a manhã toda, estudando ontem, para ministrar no seminário. Ministrar no seminário. Aí eu cobri o camarão, deixei lá descongelando. Faça o camarão, tudo. Ela esqueceu. Aí eu cheguei, sábado de manhã fui resolver umas coisas. Nem me lembro o que foi que eu fui resolver. Muita coisa. Quando eu voltei em casa já meio-dia, pouco perto de uma. Quando eu olho, entro dentro na sala. Eu viro, olho para a cozinha, porque apartamento é apartamento. Você está na cozinha, está na sala ao mesmo tempo. Quando eu olho para a cozinha, está lá o camarão na vasilha, ainda descongelando. E ela esqueceu. Aí eu disse: Cássia! Ela, o que foi? Minha filha, eu estou com a fome de torar. Você não fez a comida não. Ela, eu esqueci. Mas como é injusto o trabalho do dono de casa. Vocês estão comigo? Assim como eu falei agora, eu falei lá em casa: minha filha, você esqueceu. Estou na fome de torar. Ela foi e fez. Mas, mesmo assim, depois minha filha me perdoe se eu acho que eu não fui grotesco, mas se eu fui, me perdoe, falei para ela. Mas ela disse que não foi, então tudo bem. Mas eu fico pensando, as pessoas pensam que dono de casa não trabalha. E eu quero dizer para você que todo mundo aqui tem uma ocupação. E a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Amém? Então chegou a hora de parar de brincar. Vamos levar a sério a obra do Senhor. Vamos levar o Senhor a sério. Amém? Ele é sério. Ele é bom, mas Ele é exato, Ele é pontual, Ele é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. As pessoas confundem as coisas. Ele disse: olha, mesmo que você seja infiel, eu sou fiel, que eu não posso negar a mim mesmo. Mas ele está dizendo que é fiel, não a você. Ele está dizendo que é fiel à palavra dele. Ou seja, você vai ser punido. Ou você vai ser honrado. A escolha é sua, não é minha. Eu vou continuar fiel à minha palavra, é o que eu disse. Ela vai funcionar para quem é fiel e ela vai funcionar para quem não é fiel. De forma boa ou ruim. Positiva ou negativa. Vocês estão comigo? As pessoas leem esse versículo e dizem: ainda bem. Eu posso ser infiel, Deus é fiel. Mas não é fiel para com você. É fiel à palavra dele. Ao que ele disse: vai funcionar para quem cumprir. E vai funcionar para quem descumprir. Vocês estão comigo? Aleluia. Deus é bom e fiel em todo tempo. Em todo tempo. Então, se você não tem o que temer, mergulha. Amém? Se você tem o que ajustar, ajusta agora. Eu quero chamar a Cássia. Aquela oração que você fez no começo, você vai fazer agora no final. Amém? Vou chamar a pastora para orar com vocês, para dividir a carga, né? Eu não ia ministrar. Eu ia botar a Cássia domingo hoje. Aí pensei em botar terça e quinta. Aí eu pensei em chamar Samuel Araújo. Pensei em chamar Samuel Frois, para botar na escala essas coisas. Pensei em chamar outro cidadão. Aí veio no meu coração: não chame, porque ele não é voluntário, está aqui com eles e podia estar. Aí eu não chamei para ministrar na quinta. Aí eu senti no coração, eu mesmo vindo aqui carregar peso, eu mesmo ministrar esses dias, terça, quinta e domingo, para não ficar pesado para Samuel, para nenhum outro que estava aqui. Amém? Mas agora eu quero me dar o luxo de Cássia terminar, fazer o apelo, orar por vocês. Eu acho que precisamos ajustar algumas coisas, precisamos ajustar a nossa agenda com a agenda de Deus. Deus é que vai organizar a sua agenda. Pergunte para Deus como é que Ele quer a sua agenda. Existem algumas coisas que você precisa tirar. Coisas lícitas, mas que não convém. Amém? Não convém. Você tem que aprender a renunciar a algumas coisas para você crescer. Senão você não vai crescer no reino de Deus. Você pode crescer em qualquer outro lugar, mas no reino de Deus não vai crescer sem fidelidade. Amém?
É questão de pesar a sua gratidão, pesar, fazer seus cálculos e fazer o cálculo certo. Não calcule errado, não caia do diabo dizendo que você está perdendo tempo. Não caia do diabo que vai ser prejuízo você renunciar àquele curso naquele momento, porque você tem um compromisso. Não caia do diabo. Amém? Deus é bom. Venha, minha filha linda. Ela não está, não gostei dessa blusa, viu? Parece que é japonesa ou chinesa, alguma coisa assim. Aleluia. Quer ligar? Não, aqui. Ligou? Pronto. Eu tenho a impressão que nesse culto, mais do que no primeiro, Deus falou muito com essa palavra. Tem gente aqui nesse culto agora que estava em dúvida sobre congregar nesse lugar, cogitando cá e lá. E essa palavra falou com você hoje. Irmãos, a gente não é doido de dizer que quem trabalha o dia todo, faz faculdade à noite, tem que estar aqui fazendo mudança. É para quem pode estar e não está. Quem entendeu sobre isso? Tem gente que vem procurar a gente, olha, eu não estou porque eu estudo, eu trabalho, mas eu queria estar. A gente não quer que você largue seu emprego, mas é de gente que pode dar mais e não dá para o Senhor. Quem entendeu sobre isso? Vamos ficar em pé e vamos orar. Oferta não é só dinheiro. Oferta é tempo, né, Samuel? Samuel saiu daqui 00:30, colocando as câmeras, terminando o trabalho de instalação de algumas coisas, quase 1h da manhã. Foram muitos, a gente não está para falar todo mundo, mas é um ensino para a gente refletir, amém? Vamos fechar nossos olhos, Pai. A gente é grato ao Senhor, Pai, porque o Senhor nunca acusa a gente, nunca coloca carga na gente. O Senhor só quer abrir os nossos olhos para oportunidades que a gente está perdendo. E servir é uma oportunidade, congregar é uma oportunidade. E eu acho que esse ensino foi para abrir os nossos olhos, para que a gente reflita no quanto que a gente está dando e do quanto que a gente pode fazer ou dar melhor. E a gente vai para casa com esse sentimento, Pai, de sondar o nosso coração, para ver se a gente pode, de fato, fazer melhor e com mais excelência. Eu declaro que essa semana será uma semana extraordinária para cada um de nós aqui, Pai, no nosso trabalho, na faculdade, na nossa família, nos nossos negócios, nessa igreja. Será uma semana extraordinária em todas as áreas. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, dê um abraço no seu irmão. Fala para ele que